Eu quero saber o seguinte, ó, pessoal. Durante 8 anos e Sérgio Kassab não fizeram greve em São Paulo. 5 meses do governo Fernando Haddad puxaram uma greve com atos pesados de enfrentamento, puxado pelo SIMPEM, pela CUT, pela POS, pelo vereador, né, Cláudio Fonseca, e colocando o governo numa situação difícil, por um lado, para ter que ceder em reivindicações econômicas, e de outro lado, reivindicando a reposição dos dias parados, e há toda uma controvérsia sobre como é que se dá a relação hoje do governo com o sindicato, com a categoria e qual é o projeto educacional que está em curso na cidade de São Paulo. Não é o PT que está à frente da secretaria, a secretaria está com o PSB, embora tenhamos participação de petistas em diferentes escalões da secretaria. Como acontece em todo o governo, 5 meses de governo não dá para você saber ainda para que rumo nós estamos caminhando. Mas nós precisamos fazer esse acompanhamento. Parte desse acompanhamento é feito pela Câmara Municipal, onde nós temos uma maioria folgada, através da política de governabilidade e da coalizão que se fez com esses partidos todos que estão à frente de secretarias e outros órgãos. Né? Mas é um debate salutar. Se nós pegarmos 2 áreas como educação e saúde, o que o PT historicamente acumulou na elaboração de um projeto, e foi apresentado um programa durante a campanha eleitoral, é legítimo que nós perguntemos se o que está sendo feito nessa fase inicial está de acordo com o programa, com as expectativas, ou como nós podemos colaborar para que a coisa caminhe cada vez melhor. É um pouco esse o espírito da nossa conversa. Então, primeiro eu quero falar o seguinte, eu vou falar em meu nome, a visão que eu tenho como professora da rede e a leitura que eu faço dos acontecimentos. Então, eu acho que não dá para entender a greve que aconteceu agora sem entender o que aconteceu no ano passado, né? Porque as coisas estão juntas. Primeiro, eu quero dizer que a escolha do César Calegari como secretário de Educação foi uma escolha pessoal do prefeito da cidade. Ele está na cota do prefeito e não do PSD, embora ele seja do PSD. Ele é e ele tem 12 petistas em cargos extremamente importantes nas secretarias, chefe da assessoria técnica de planejamento, assessoria direta, o assessor especial dele está em nome do Partido dos Trabalhadores. A correlação de forças na escolha desses cargos pode ter sido aquela desejada por algumas pessoas, mas a gente não pode dizer que o PT não está na Secretaria Municipal de Educação. Ele está fortemente, como esteve no programa de governo. O programa de governo do Fernando Haddad é o programa construído pelas pessoas que estavam lá, né? Assim como foi do Lula, da Dilma. A gente tem sempre o ideal e o que a gente consegue negociar, dado que, né, o PT não é só o PT, né? Nós temos partidos coligados. Então, se é alguma coisa que a gente não gostou, tinha que ter sido discutido há muitos anos atrás, né? A partir do momento que você faz uma coligação, você tem que entender que não vai ser o seu programa, mas o programa negociado. Posto isso, a gente também tem que entender que o sindicato, o SIMPEM, o Cláudio Fonseca, ele está há 31 anos na presidência do SIMPEM. A primeira vez que ele sofreu uma derrota significativa foi o ano passado, pós a greve. Então, aconteceu uma greve por questões salariais, ano passado, e por uma questão muito importante ligada às creches, né? Que era o Ministério Público baixou lá que as 6 não poderiam ter férias. As férias não poderiam mais ser coletivas, tinha que ser, agora você entra, depois você entra e tal. A SME com o MEC, muito mais o MEC do que a SME no ano passado, conseguiram elaborar, aprovar para mais B, que, enfim, e recorreu e tal.
E acabou esvaziando. A greve terminou no auge dela. Então a gente tem que entender a greve do Lama. No auge dela. E ele sabia, e em seguida ele sofreu uma das derrotas mais contundentes, que ele perdeu o Conselho de Representantes para a oposição. Você imagina a situação de revolta da rede. Você faz a greve, você é derrotado pelo teu presidente do sindicato, você faz um movimento, você elege a oposição e você não leva, né? O que ele fez com a categoria? Ele começou a trabalhar com a categoria, que tudo bem, a gente não teve o aumento que a gente queria, mas o prefeito já acordou comigo que vai colocar o projeto de lei dando 2 referências para a categoria. A categoria não leu esse projeto de lei, a categoria não discutiu e ela entendeu que eu, que estou há 5 anos na rede, eu vou receber 2 referências. Então, no concreto, eu vou ter 20% de aumento no meu bolso, imediatamente. Nunca foi assim, a discussão que ele fazia na Câmara nunca foi essa, sempre foi, a ideia era dar realmente as 2 referências para quem está pagando pedágio de idade. Você já tem 25 anos, 27, 28, mas você não tem idade para se aposentar. Então você estancou, né? Você vai ficar 6, 7, 8, 9 anos naquela mesma referência. No entanto, foi assim que ele foi trabalhando, foi trabalhando. Então, posto essa avaliação, a minha avaliação também é o seguinte: esse sentimento difuso da rede, essa expectativa que não foi atendida, e ela vem. E aí, como é que o governo chega? O governo chega e descobre que ele tem um rombo de 675 milhões de reais. Ele chega e descobre, em novembro, que não tinha sido feita a licitação de uniforme nem de material escolar. Então, você imagina o que ia significar, né, você chegar na escola, a criança chegar na escola, não ter uniforme e não ter material. Então, os caras passaram janeiro e boa parte de fevereiro correndo atrás dessa questão. E, ao mesmo tempo, a gente cometeu um equívoco, que foi não abrir o diálogo com a rede municipal. A nossa rede é muito mais educação infantil do que EMF Fundamental 2. Ela é predominantemente educação infantil. Então, essa perda de tempo fez com que um equívoco cometido na escolha da pessoa que foi para a diretoria de orientação técnica, a pessoa extremamente equivocada, começou uma conversa muito ruim com a rede, e aí eu acho que isso teve também uma influência muito grande, porque a expectativa da rede com a eleição do Fernando Haddad foi imensa. Eu fui lá discutir, e aí era uma coisa insana essa greve, porque por que a gente está em greve? É o salário. Gente, não tem, nós estamos com o orçamento do ano passado, estamos há 4 meses, como é que a gente faz? Será que é tão grave assim, receber só 12%, que no concreto, né, tal? Pô, o governo está negociando vale-refeição para manter e tal, como, né? Bom, na semana seguinte não era mais, a questão era a portaria de SEI. Mas, gente, nós temos um Ministério Público em São Paulo que não considera essa questão, que manda matricular. Então, a portaria da SEI é uma portaria que tenta minimizar esse impacto. Nós temos, concretamente, 150 mil crianças fora da creche. Com essa portaria, que faz o seguinte: você permite que na EMEI que tenha vaga, aquela criança que está na fila de espera da SEI próxima, ela possa estudar nessa EMEI. Então você faz um grupo misto, crianças de 4, com crianças de 3, com crianças de 2. Quantas? 12 no máximo, grupos de 12. Quando eu comecei a dar aula, em 1900 e palito, a gente dava aula para criança de 4 anos, 3 anos, 2 anos, por quê? Porque creche era da assistência, e na EMEI a gente tinha criança de 2, 3 anos, pô. Eu acho pedagogicamente saudável, posso ficar aqui horas defendendo isso. Mas, enfim, e aí, como é que fica o direito do outro? Como é que fica essa criança que mora em cortiço? E com quem ela fica? Como é que faz? Conversando. Aí, realmente, as pessoas entendem. Na semana, não, é porque então, cada hora é um motivo. Então, tinha uma questão, acho que subjetiva nessa greve, de sentimento, de pai, a gente está aqui, você não olhou para mim. A questão política que o Cláudio foi extremamente competente, ele se
feios nessa greve, e também a gente sabe das disputas internas que a gente tem. Então, foi uma greve com vários matizes. O que foi bom dessa greve? Todo movimento é bom. Eu acho que foi bom. A secretaria, em primeiro lugar, os diretores regionais começaram a vestir a roupa do governo. E agora você percebe alguma articulação entre os diretores regionais, porque cada um estava sambando do seu lado. A gente ficou 23 dias parado, né? Sem poder se mexer. Agora, minha avaliação, Terezinha, eu percebo, e estou bastante otimista, porque eu percebo que as coisas estão começando a andar. E tudo junto e misturado, porque você tem que botar o projeto pedagógico para andar, você precisa qualificar as 6 indiretas, né? Você tem uma queda de braço bem grande aí nessa área, porque o pessoal acaba, né, vamos separar o joio do trigo, mas a gente sabe, né? Tem muita conveniada que contrata gente sem a qualificação necessária porque fica mais barato. A gente tem que se debruçar sobre isso. Uma proposta que está andando, que eu acho que vai acontecer, que os convênios vão para os territórios. Este é um governo, né, que está fortalecendo os territórios. A ideia é que as coisas aconteçam no território. E aí eu acho que agora a coisa tem tudo para andar, porque esse diálogo também interno da secretaria, ele está acontecendo, né? E ao mesmo tempo a secretaria tem que organizar a conferência municipal de educação. São 4 conferências regionais, e a ideia vai se debruçar por eixos e aí levar para outro. Enfim, eu estou trabalhando lá com a Ana Estela Haddad, que é a coordenadora da política pública de primeira infância. A gente está trabalhando com a faixa de 0 a 6. Há um pedido de algumas secretarias que se estenda até 8 anos, isso não está resolvido, a gente está trabalhando com isso. A gente está com 3, o que está norteando este plano que a gente está desenhando, né? Plano de metas da cidade de São Paulo, o Brasil Carinhoso. Qual é o objetivo que a gente tem? É de ajudar, apoiar e ajudar a implementar no governo, nas áreas, respeitando a autonomia e o saber fazer de cada secretaria. A ideia é articular com essas secretarias para a gente olhar e ver uma cidade que seja menos inóspita, menos ruim do ponto de vista da criança, especialmente a criança pequena. Agora, eu acho que no Estado nós estamos com um problema muito grande. Esse instrumento é extremamente desgastado e, por outro lado, você não tem mais categoria. Você não tem, as pessoas estão largando a velocidade da luz, abandonando o Estado. Cada vez que tem concurso da prefeitura, as pessoas optam pela prefeitura, ou qualquer prefeitura, porque todo mundo paga mais que o Estado. E o mais importante não é só o salário, são as condições de trabalho. Não é possível que você seja reduzido ao que aconteceu no Saresp e você tem que ficar treinando as crianças a marcar o ABCD, que essa é a proposta política pedagógica do Estado. Então é um problema muito grande. E um monte de maquiagem, né? Então eu acho que nós estamos com um nó muito grande e sem espaço de discussão com a rede estadual. Paralelo a isso, você tem a questão da violência, que está posta na sociedade, ninguém discute direito isso, que a sociedade produz violência, que a escola produz violência, não é uma escola de lá para cá. Então eu acho que nós estamos num momento muito triste da educação estadual. Boa noite a todas as companheiras e companheiras. Estou aqui do lado, estou na comissão de educação, cultura e esportes, estou presidindo a CPI do estacionamento, estou participando da comissão de segurança pública, da Frente Parlamentar do Arco do Futuro, e estamos apresentando um projeto para a Frente Parlamentar pela eficiência na administração pública e uma outra pela educação. Então, se vocês perceberem, nós estamos com uma agenda assim na Câmara, que pelo menos esse ano, bem apertada. Né? Acompanhamos a questão da greve. Realmente, no meu entendimento, não era para ter tido greve. Né?
porque o governo estava negociando com todos os sindicatos. Em nenhum momento o governo negou a negociar e simplesmente decretaram a greve em meio às negociações. Que na realidade, depois, ao término da greve, o acordo que foi assinado era justamente aquele que estava sendo proposto. Mas a realidade é que tudo que está na pauta de negociações já estava anteriormente à greve. Então, os 11,46 em 3 vezes, que vai dar um aumento de 3,68 a partir do ano que vem. Isso estava sendo negociado antes, né? Um aumento, vamos dizer assim, porque o governo do PT, o governo Haddad, ele não quer dar mais 0,01% de aumento, como foi os governos anteriores. Durante esses 8 anos aí, o funcionário público teve 0,1%. Então, o Haddad não quis fazer isso. Então, nessa negociação, ele deu 0,18%, mais 0,82% retroativo a novembro de 2011. Né? E os 11,46%, que é o que tinha de acordo, que foi um PL de autoria do Alfredo que foi apresentado aqui, porque eles estavam propondo 0,1%, isso antes do governo do Haddad assumir, sido eleito. O governo anterior estava propondo 0,1% de aumento para todo o funcionalismo público, né? E aí eles propuseram esse 11,46%. Então esse 11,46% estava na questão da discussão. E os professores já tinham uma negociação anterior que já dava um aumento para eles, né? Só que não alcança, tem uma parcela, acho que 1/3, que não alcança esse aumento, essa negociação que foi feita por conta do salário, né? Por conta do padrão. Então não alcança 1/3 dos professores, não alcança. E aí, eu acho que a dificuldade do sindicato era o que falar para esses professores que na negociação que eles fizeram lá em 2010, esse aumento de 10,19 não alcança eles, né? Então o governo falou, não, vamos continuar negociando os 11,46 para buscar um entendimento. E aí colocaram essa greve, né? Fizeram a greve e eu acho que continua do mesmo jeito. Eu acho que continua os 10,19, o 0,18, o 0,82 retroativo. Aí entrou as condições. Então tem uma falta de 10 itens, que são as condições que o governo também achou por bem conceder, né, na negociação, 10 condições que mexem com a questão de algumas portarias que foram editadas, portarias que incluem alunos na SEI de 2 e 3 anos, e tem uma resistência por parte dos educadores, que não pode ter essa mistura, mas o governo, com você colocar um aluno de 2 e 3 anos, né, você abriria quase, se não me engano, 7 mil vagas, 7 mil novas vagas, que o governo tinha um estudo, né, mas que há resistência. Entre outras questões, que entra a segurança, não existe segurança nas escolas, nas creches. Eu mesmo tenho visitado algumas, fui lá na creche da Fernanda, tem uma diretora de 63 anos, que dirige a creche com 136 crianças, tem 55 funcionários, entre professores, quem cuida lá da alimentação, somando tudo, tem 55 funcionários na creche, com 136 crianças, né? E a creche aberta, a vizinhança pula lá para poder fazer uso de maconha, fazer uso de cocaína, e não tem guarda, não tem segurança, né? Eu sempre falo, olha, eu vou à Assembleia, está cheio de policiamento lá. Eu vou ao gabinete do prefeito, está cheio de guarda, de policiamento. Eu vou à Câmara, está cheio de policiamento. Eu vou ao Palácio do Governo. Outro dia eu fui lá, fui recebido por uma junta militar, 30 policiais para me receber. Um absurdo, né? Uma junta militar, eu fico olhando, pô, essa quantidade de policiais aqui, e eu fui lá na creche, não tinha um, né? Então esse problema da segurança, para quem está dando aula, não quer dizer que, porque o policial resolve, não é isso. A gente sabe que tem que ter o segurança, tem que ter o guarda, mas tem que ter outras questões que precisam ser resolvidas, mas precisa ter também, né? Precisa ter. Porque o mal ou bem, quem está lá trabalhando na escola tem aquela sensação, tem alguém para cuidar por mim, que eu posso aqui estar dando aula, posso estar ensinando, não vou ser perturbado. Pode até não resolver, mas dar essa sensação, né, de segurança. Isso é um dos itens, dos 10 pontos, é um dos itens que está a questão da segurança.
o Haddad ele está fazendo um concurso, ele autorizou um concurso para 2.000 guardas, né? 2.000 GCMs. Né? Então, se espera que com esse concurso possa ter algumas creches, algumas escolas, porque não resolve tudo, precisa de mais, né? Mas vamos dizer assim, que tenha 300 equipamentos de educação que é crítico, que é caótico, que possa ter se deslocado para lá esses guardas. Então, face essas negociações, os professores, o sindicato desceu, apresentou, né, fez aquela, eu estava no dia aí, não sei se você está, fez aquela apresentação, deu aquele tom para pôr fim à greve e pôs fim à greve. Né? Pôs fim à greve, os professores, eu acho que o ponto, a maior demanda era a questão do pagamento dos dias parados, porque as pessoas começaram a sentir, a folha de pagamento já tinha sido rodada e elas começaram a sentir, para quem tem suas contas, que ia ter uma situação difícil, uma situação complicada, 20 dias de greve, quanto representa no salário do professor. A questão do prêmio, que eles pediram para participar, junto com o governo, da edição do decreto, que vai conceder o prêmio de R$ 2.400, que é PDE, e que parece que vai ser dividido em 2 parcelas, né, 1.200, 200, mas eles queriam, porque há muitas faltas, e nós estamos com quase 2 milhões de falta na rede pública municipal. Quer dizer, na greve nós tínhamos cerca de 18 mil pessoas que estavam fazendo greve, mas 50% já falta todo dia. Então você tinha 50% que falta e 50% que estava em greve, então você tinha 18 mil pessoas em greve. Veja bem, 2 milhões de falta é muita coisa. A gente pode, olha, falta professores. Há uma falta de professores gritante no município. Porque não fizeram concurso, não contrataram. A gestão anterior, as 2 gestões, 8 anos, destruíram tudo, sucatearam. Né? Sucatearam, e para realmente recuperar isso vai levar um tempo. Né? Então falta professores, falta funcionários nas escolas, falta lá não sei como é o nome, agente escolar, né? Faltam, tem que fazer concurso público, né? Parece que vão contratar de emergência e depois vão fazer concurso, porque não tem. A escola para funcionar, ela precisa desses funcionários de apoio, que vai dar apoio. E sem contar o salário. Você pega o nível básico, o salário era R$ 440, não chegava ao salário mínimo. Então, o prefeito o governo deu 79% de aumento, botou o piso de R$ 1.132 por nível básico, e o nível médio, que tinha um salário de 600, se não é 640 reais, o piso foi para 1.380. Né? Então, para esses funcionários, do nível básico e nível médio, tiveram vamos dizer assim, uma recuperação salarial. Né? Os demais vão entrar nesses índices que eu já passei para vocês. Né? Mas que o governo se compromete a negociar categoria por categoria. Porque não dá para dar esse aumento linear, vamos dizer assim, precisa dar 10% de aumento linear para todos os funcionários públicos. Aí você tem lá um procurador que ganha o teto. Né? Tem deles que foram à justiça estão ganhando aí acima do teto, tem deles que ganham até 50 mil reais. Né? Aí você dá um aumento de 10% para quem ganha 50 mil reais, 5 mil que representa no salário dele. Ele ganha 27 mil, 10%, 2.700. Agora, quem ganha 440 reais, quanto que representa 10%? 44 reais. Né? O cara ganha R$ 1.000, quanto representa? 100 reais. Então tem que fazer recuperar o salário da base e depois olhar categoria por categoria. Então, estabelecer a mesa setorial, é o que está posto. Vamos negociar caso a caso para resolver, né, essas questões, porque senão não há dinheiro para pagar. A prefeitura não vai arrecadar o orçamento que eles apresentaram. Né? Então, depois, no apagar das luzes, essa transição que eles fizeram, muitos contratos, aí o valor dos contratos aumentaram. Quando o Haddad fala tem que fazer 20% de corte, tem que renegociar os contratos, é porque tem contratos que estão superfaturados. Então, teve contratos aí que eles conseguiram reduzir de 150 milhões para 120 milhões. Então, 30 milhões no contrato é muita coisa. Quer dizer, uma gordura que tinha aí, que estava posta,
que foi deixada pelo governo anterior, que se o governo atual não batesse para renegociar, ia pagar. E sai do bolso de todos nós que contribuímos. Então essa é mais ou menos o que eu tenho para dizer assim, foi a greve, do que precisa fazer, precisa recuperar a educação, precisa realmente ter um olhar para essa questão dos educadores, né? Os educadores realmente não ter esse número de faltas que tem, valorizar eles, né? E resolver todas essas questões de estrutura, questão estrutural, que realmente o professor está na sala de aula, hoje não tem, né? O professor está na sala de aula com medo, né? Então, isso é o que eu falei com o Felipe outro dia. Toda essa questão de violência, de trauma, né? De saneamento, tudo isso contribui para as doenças, né? Para a saúde. Aí os hospitais estão superlotados, supercarregados, porque está todo mundo doente. Doente porque a cidade está promovendo essas doenças, quando se fala de falta de segurança, violência, saneamento que não tem, os ônibus, o transporte, o trânsito, tudo isso contribui para superlotar aí os hospitais, os postos de saúde. Aí gasta-se uma fortuna com saúde. Né? Eu falo que muitos acham que não quer pouco, precisa de mais dinheiro. Não, precisa de mais dinheiro. Mas se racionalizar, se melhorar o gasto, a gestão, você pode fazer mais com menos. Né? Se gasta muito dinheiro e não vai, e é como enxugar gelo. Né? Você está enxugando gelo. Por quê? Porque você vai na comunidade, né? Que eu estive lá no Monte Azul, lá tem 50 metros de córrego a céu aberto. E as pessoas jogam sofá, jogam cadeiras, aí o que acontece? Os dejetos vêm para tudo. E aí você chega lá, aquele cheiro insuportável, as moscas sobrevoando, e do lado o que tem? Uma creche, tem uma sede do lado. Então as moscas saem dali e vão pousar onde? Na alimentação da criança lá. Essa criança vai contrair ali uma bactéria, um vírus, uma doença, por conta do saneamento ali, que o Estado, a Sabesp, a Prefeitura, né, parte do Estado e parte da Prefeitura, não resolve. Né? Então nós vamos ter mais doenças. Então nós temos que fazer esse movimento. Resolver a educação, buscar solução para a educação, saúde, né? E cobrar do governo a sua responsabilidade, porque as coisas estão abandonadas, estão jogadas. E um governo como o nosso, que pegou desse jeito, do jeito que está a cidade, a gente fala, não tem dinheiro mesmo, falta dinheiro para tudo. E leva uns 6 meses para você fazer um balanço de tudo que o outro deixou, para saber o que você vai fazer. Está buscando dinheiro lá fora, empréstimo para fazer obras, né? Para ver se consegue realmente dar uma cara para a cidade. Então, até agora, todos os projetos do Executivo que vieram para cá, nós aprovamos. Pessoal, o vereador Reis, fez um esforço para vir aqui, aproveitar um pouquinho da presença dele. Nós perguntamos para o Fiorilo, que veio na segunda passada, como é que ele vê essa disputa de 2014 e em que medida o desempenho do nosso governo na capital pode ser decisivo para que finalmente a gente ganhe as eleições em São Paulo, elegendo a Dilma. Né? E, nesse sentido, ter um partido bem organizado, com os seus setoriais funcionando, é algo estratégico no estado de São Paulo e também na cidade de São Paulo. O presidente do diretório municipal ele tem um papel fundamental na eleição de 2014. Né? Até porque, se a cidade aqui estiver bem, se nós conseguirmos ter financiamento de Brasília para aplicar o plano que o governo está pretendendo para a cidade, de obras, principalmente na Zona Sul, na Zona Leste, né? A Zona Sul vai ganhar muitas obras, não sei se vocês sabem disso. Vai ganhar a duplicação da Mirim, que é uma demanda, uma luta de muitos anos, né? Vai ganhar um terminal novo de ônibus lá no Jardim Ângela, vai ter o prolongamento da Carlos Caldeira até o Jardim Ângela, com novos corredores, com ciclovia. Vai ser um projeto, é uma coisa fantástica, né? Já está tendo lá a avenida, a rua, o córrego da Ponte Baixa, com a avenida paralela a ele, que sai daqui do Calói e vai até a curva da Figueira, que vai
Então você vê que um pacote de obras grande para aquela região. Houver um planejamento do partido, diretório municipal, diretório estadual, diretório nacional. Um planejamento adequado para a gente enfrentar os tucanos, é possível ganhar o governo de São Paulo. Né? Porque, embora o Alckmin, ele está em campanha já. Eu recebo a agenda do Alckmin todo dia. Ele tem atividade de inauguração todo dia. Então ele está em plena campanha. Né? Mas ele tem um problema que ele não consegue resolver. Um grande problema que atinge a todos, que é a segurança pública. Ele não consegue resolver. Eles não têm política para resolver. Nós teremos que ter uma eleição do diretor municipal, do diretor estadual, assim, pensar de uma forma inteligente, uma estratégia para buscar se apropriar de tudo isso que é feito pelo governo do PT, para poder transformar isso em apoio popular, transformar isso em votos, para eleger um candidato a governador. Né? Então é essa questão. Segurança pública, eu acho que é o ponto onde se desmonta os tucanos. Eles não têm resposta para isso. Não vão ter. E não conseguem ter resposta em tão pouco tempo. Poderão maquiar, como é a especialidade deles. Vai fazer a maquiagem, engana o povo, depois desmonta tudo. Depois que se elege, aí desmonta tudo. Né? Como já aconteceu várias vezes. Né? Quando chega próximo das eleições, melhora os números, mas é uma maquiagem, não é a realidade, porque eles estão, pode-se dizer, 20 anos governando o estado de São Paulo, desde 94, contando do Mário Covas para cá, né? E está o caos que está. E não investiram, não há investimento nessa área, não há investimento. E como eles negligenciaram todo esse tempo e não investiram, como que eles vão conseguir 20, 30 bilhões para resolver isso de uma vez? Não vão conseguir. A primeira informação que eu acho que seria interessante circular é o documento que está sendo elaborado para servir de base à discussão da Conferência Nacional de Educação. Tá certo? Então, alguém de vocês que é mais da área, talvez pudesse repegar esse documento, se não me engano, com 7 eixos, que é o documento do CONAI, da Conferência Nacional de Educação, e circular entre nós, para a gente ter mais elementos de como é que o governo federal está encarando a política educacional. Que não quer dizer que seja a mesma política para o Estado e tampouco para o município. Cada um tem as suas próprias características. Hoje, por exemplo, eu recebi um grupo lá na Assembleia e esse grupo conversou com vários deputados preocupado com as consequências do FIES e do ProUni, do ponto de vista da expansão do setor privado na área da educação. E mostrando que várias universidades hoje se viabilizaram em função dos recursos do FIES e que está havendo um processo de concentração em poucas empresas e várias delas estão sendo vendidas para empresas estrangeiras que estão entrando muito forte no ensino superior, lançando mão, inclusive, de recursos que são movimentados a partir desta política do governo federal. E que não há, na opinião dessas pessoas, um controle efetivo, seja por parte do MEC, do Conselho Nacional, do Conselho Estadual de Educação, sobre o uso que vem sendo feito desses recursos públicos e que tem levado a uma expansão muito grande do setor privado que atua, pelo menos, no segmento do ensino superior. Eu não sou da área, mas o documento que eles apresentaram lá parece ser bastante consistente. E você tem um barril de pólvora aí que tende a crescer, porque nós sabemos que tem empresas que cresceram muito rapidamente e podem quebrar a qualquer momento também, né? Porque nós já vimos isso em outros países. Então, nós não temos que ter um olhar apenas para o espaço público, como o poder público organiza a sua própria rede da educação, no ensino formal, né? Mas a gente precisa também analisar como é que se dá a relação público-privado na área da educação, porque nós sempre soubemos que os dois orçamentos mais cobiçados são o orçamento da educação, que é o maior deles, e depois o orçamento da saúde, que é onde você tem o fundo público e que o setor privado
que atua nesse segmento no mercado, pretende encontrar várias formas de se apropriar desse recurso, em detrimento da expansão da rede pública ou da sua qualificação, dos planos de carreira, etc, etc. Então esse é um pouco o debate que nós estamos fazendo também. E esse assunto vai entrar com muita força na Assembleia Legislativa de São Paulo, na contraposição de um projeto nosso com o PSDB, olhando para 2014. Não existe é um problema social lógico. Eu vejo assim que teria que ter um projeto para trabalhar as famílias. Assim, o desrespeito é muito grande. Eu acho que isso é um problema pior que está existindo dentro da educação. A gente sempre defendeu a autonomia na escola, né, do serviço, mas essa autonomia não é para ser uma coisa que interessa a mim próprio, sim o que faz essa autonomia fazer a gente avançar nos trabalhos. Então eu acho que assim, acho que a gente começar a de fato ter um trabalho que a gente, a partir dos conselhos de gestores do CEL, Camila, a gente começa a discutir os conselhos de escola, porque a gente também vê muito fragmentado, né? O programa do CEL, da escola que não se fala, então como que a gente começa a fazer esse trabalho? Hoje nós temos os CELs, que a Marta trouxe, excelentes, né? Hoje nós temos aí uma discussão muito grande na saúde, que são os médicos cubanos para o Brasil. Terra de céu, quem tem o olho é rei. Mas por que não dá oportunidade para o brasileiro estudar? Lá em Itaquera, as irmãs têm a faculdade de medicina, R$4.900. E quando o Haddad assinou, falou que ia ser para o pobre, ia para o rico. Eu prestei vestibular lá, top B+, A e A+. O pobre, que nem eu, não tem esse acesso. USP Leste não tem curso reconhecido para inglês ver. Como supervisora de ensino, eu tenho acompanhado que verbas federais maciças chegam ao meu município, inclusive para aplicação na área de educação, e da forma como se colocam isso, né, no meu município pelo menos, dá a entender para a população que essas melhorias foram feitas pelo próprio prefeito. Então, inauguram-se, por exemplo, escolas que foram construídas com parceria de verba estadual, terreno cedido pelo município, mas ninguém fica sabendo, sabem apenas que é uma escola municipal. O aluno que entra hoje no Centro Paula Souza, às vezes pelas propagandas que a gente vê, não só na época da eleição, mas na eleição ainda muito mais, mas o que aparenta aí é uma coisa e na verdade é outra. Tem as maiorias, né, a maioria das ETECs que são e FATECs que são criadas, e a gente vê a criação isso rotineiramente, são aí inauguradas sem que haja contratação de professor. Não tem professor contratado, não abriu o concurso e abre a ETEC, abre a FATEC. Eu perguntei, então na verdade o pessoal não tem nada assinado, você não sabia nada que foi assinado essa coisa? Então a maior parte do pessoal não sabia que essa coisa foi assinado e sobre escalonada no passado. Com a nossa divulgação junto com as escolas estão aderindo a esses programas, muitos deles vão vir para o ano que vem, o Cultura, o Esporte, né? Até o Pronatec, que hoje uma criança nossa que se inscreve no Pronatec, ela vai ter um serviço igual ao das outras crianças. E aderindo com a prefeitura, ela vai ter também transporte, alimentação e uma vaga garantida num curso técnico. Determinados funcionários que trabalham ali dentro, se eles estão tendo a postura correta, porque um adolescente, uma criança, todos os costumes que nós temos, eles têm. Então isso tem que ser revisto, porque não é só a gente só falar em projetos, mas assim, na questão da nossa postura, do nosso caráter, enquanto nós estamos trabalhando naquele determinado local. Eu quero falar primeiro de uma coisa chamada OGP. Não sei se vocês sabem o que significa. É o governo aberto. É a parceria para o governo aberto, é a OGP. Nós estamos nessa discussão, o Cresce também participa de uma rede de transparência e controle social e a gente também está discutindo essa questão da OGP. Por que nós estamos nessa discussão?
Porque, se eu não me engano, que eu posso me atrapalhar nos números, porque são muitos números, dessa UGP, estão ocupando um monte de coisa, a meta 1.6 do governo aberto é fortalecer os conselhos de escola. Tá? Essa meta ele tem que alcançar para ele poder ser considerado um governo aberto no ranking mundial. Não, é muito importante essa atividade que o deputado Nedra está desenvolvendo, né? Porque ela visa também a participação da população. Então, estava aqui a população presente, eu falei, não pude ficar para ouvi-los, mas o fato deles estar se apropriando do que está acontecendo na Câmara, do que acontece no Estado, do que acontece na cidade, do que acontece no partido, isso é muito importante, que as pessoas se informem, tenham informação para poder defender o governo, para poder dizer realmente o que está